paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Nesse trecho do capítulo 9 de Crônicas, continua a lista dos habitantes de Jerusalém após o retorno do exílio babilônico, mas agora se aprofunda especificamente nas funções e responsabilidade dos levitas e dos servidores do templo, incluindo os porteiros, os encarregadores dos utensílios, dos suprimentos, da preparação de alimentos e finalmente retorna a genealogia do rei Saul e seus descendentes, que moravam em Gabaon e Jerusalém. Vamos à leitura. 1 Crônicas, capítulo 9, dos versículos 14 ao 44. Entre os levitas, Semeias, filho de Assub, filho de Ezericã, filho de Assabias, descendentes de Merari, Baquebacá, Eres, Galau, Matanias, filho de Micas, filho de Zecre, filho de Asaf, Abidias, filho de Semeias, filho de Galias, filho de Iditum, Baraquias, filho de Assa, filho de Eucana, que morava na cidade dos Netofateus. Entre os porteiros, Selo, Acube, Teumon, Aimã e seus irmãos. Dele, o chefe era Selo. Era ele ainda o guarda da porta do rei ao oriente. São esses os porteiros para o acampamento dos levitas. Selo, filho de Cora, filho de Abiasaf, filho de Coré e seus irmãos, os coritas da casa de seu pai. Ocupava as funções de guardas das portas do tabernáculo. Seus pais tinham guardado a entrada do acampamento do Senhor. Finéias, filho de Elazar, outrora tinha sido chefe deles e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Mesolamias, era porteiro na entrada da tenda de reunião. Esses guardas das portas tinham sido escolhidos em número de 212, registrado nas genealogias, segundo suas aldeias. Davi e Samuel, o vidente, os estabeleceram em suas funções. Ele e seus filhos estavam colocados à guarda das portas da casa do Senhor, das casas do tabernáculo. Havia porteiros nos 4 lados do templo, a leste, a oeste, ao norte e ao sul. Seus irmãos que moravam nas aldeias vinham para junto deles cada semana, cada um por seu turno. Os 4 chefes dos porteiros, que eram levitas, ficavam de sentinela constantemente, tendo ainda que vigiar os depósitos e os tesouros da casa de Deus. Moravam ao redor da casa de Deus, da qual estavam encarregados da guarda, assim como do cargo de abri-la todas as manhãs. Outros se encarregavam da vigilância dos objetos do culto, que inventariavam a entrada e a saída. Outros ainda cuidavam dos utensílios do santuário, da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e dos aromas. Os filhos dos sacerdotes confeccionavam as essências aromáticas. Matatias, um levita, primogênito de Selo, ao corita, tinha ao seu cuidado as tortas que se cozinham no fogão. Alguns de seus irmãos, filhos dos caatitas, estavam encarregados de preparar a cada sábado os pães da proposição. Eram estes também os cantores, chefes das famílias levíticas. Moravam nos apartamentos do templo, isentos de outras funções para exercerem a sua dia e noite. São eles os chefes das famílias dos levitas, segundo as suas genealogias. Esses moravam em Jerusalém. O pai dos Gabonitas, Jeiel, habitava em Gabaon. Sua mulher se chamava Maaca. Seu filho mais velho, Abidom. Em seguida, Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedó, Aio, Zacarias e Macelote. Macelote gerou Samã. Eles moravam também com seus irmãos em Jerusalém. Ner gerou Cis, e Cis gerou Saul, e Saul gerou Jonatas, Melquissua, Abinadab e Isbaal, filho de Jonatas. Meribaal gerou Micas, filhos de Micas, Fitom, Meleque, Taraá. Aá gerou Jara, e Jara gerou Almate, Azimote e Zambre. Zambre gerou Mossa, Mossa gerou Banaá, Rafaia seu filho, Elassa seu filho, Assel seu filho. Assel teve 6 filhos, cujos nomes são Ezericã, Bocro, Ismael, Zarias, Abidias, Anã. São esses os filhos de Assael.
O capítulo 10 de Crônicas marca uma transição crucial no livro, finalizando a era de Saul e abrindo caminho para a ascensão de Davi. De forma concisa, ele narra a morte do rei Saul e seus filhos na batalha contra os filisteus, servindo como uma ponte entre as genealogias e o foco principal do cronista, a história de Davi e a linhagem real de Judá. 1 Crônicas, capítulo 10. Os filisteus combatiam contra Israel e os israelitas puseram-se em fuga diante deles. Muitos tombaram feridos mortalmente na montanha de Gilboé. Os filisteus lançaram-se a perseguir Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Melquissua, filhos de Saul. Em seguida, o peso da luta voltou-se contra Saul, e finalmente os arqueiros alcançaram-no e o feriram no ventre. Disse então Saul ao seu escudeiro: desembainhai tua espada e transpassa-me, para que os incircuncisos não venham a zombar de mim. Mas o escudeiro não o quis, tanto medo se apossava dele. Então Saul tirou sua espada e atirou-se sobre ela. À vista de Saul morto, o escudeiro também se atirou sobre sua espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, toda a sua casa pereceu ao mesmo tempo. Todos os israelitas que estavam na planície, vendo que os filhos de Israel recuavam e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Vieram os filisteus e estabeleceram-se nelas. No dia seguinte, os filisteus vindos para despojar os mortos encontraram Saul e seus filhos estendidos na montanha de Gilboé. Despojaram-no, tiraram sua cabeça e suas armas e as enviaram para anunciar as boas novas a toda a terra dos filisteus, diante de seus ídolos e do povo. Colocaram as armas de Saul no templo de seus deuses e suspenderam seu crânio no templo de Dagom. Todos os habitantes de Jabes de Galaade, ao serem informados de tudo o que os filisteus tinham feito a Saul, levantaram-se. Todos os homens valentes tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os transportaram para Jabes. Enterraram seus ossos debaixo do terebinto de Jabes e jejuaram durante 7 dias. Saul morreu por causa da infidelidade pela qual se tornara culpado contra o Senhor, não observando a palavra do Senhor e por ter consultado o necromante. Não consultou o Senhor, por isso o Senhor o fez morrer, transferindo assim a realeza para Davi, filho de Jessé. Em resumo, o capítulo 11 de Crônicas é um capítulo fundamental que solidifica a posição de Davi como rei de todo Israel, legitimado por Deus e aceito pelas tribos. A conquista de Jerusalém é apresentada como um feito crucial, estabelecendo a nova capital religiosa e política. Por fim, a lista dos valentes de Davi demonstra a força e a lealdade de seu exército, que foram cruciais para o estabelecimento e a manutenção de seu reino, além de reforçar a ideia de que Deus estava com Davi, permitindo-lhe reunir homens de grande valor. 1 Crônicas, capítulo 11. Todo Israel foi ter com Davi em Hebrom. Disseram-lhe: Vê, nós somos teus ossos e tua carne. Já antes, quando Saul era rei, eras tu que conduzias o destino de Israel. O Senhor teu Deus te disse: És tu que apacentarás Israel, meu povo, e serás tu o chefe de Israel, meu povo. Assim, todos os anciões de Israel vieram para junto do rei em Hebrom, e Davi concluiu um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor. Então eles ungiram no rei de Israel, segundo a palavra do Senhor pronunciada por Samuel. Davi foi com todo Israel contra Jerusalém, chamada então Jebus, onde estavam os jebuseus, habitantes da terra. Os jebuseus disseram a Davi: Aqui não entrarás. Mas Davi se apoderou da fortaleza de Sião, que se tornou a cidade de Davi. O primeiro disse ele: Seja quem for que vencer os jebuseus, será nomeado chefe e príncipe. O primeiro que subiu foi Joabe, filho de Sárvia, e tornou-se chefe. Davi instalou-se na fortaleza, que por isso se chama cidade de Davi. Ele fortificou a cidade ao redor, desde Milo até seus arredores, e Joabe restaurou o resto da cidade. Davi tornou-se cada vez mais poderoso, e o Deus dos exércitos estava com ele. Eis o chefe dos heróis que estava a serviço de Davi, e que o ajudaram com todo Israel a segurar seu domínio, a fim de fazê-lo rei, segundo a palavra do Senhor com respeito a Israel. Segue a relação dos heróis que estava a serviço de Davi. Jesbaã, chefe dos 30. Ele brandiu sua lança contra 300 homens e os abateu de uma só vez.
Depois deste, Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta, um dos 3 heróis. Estava ele com Davi em Afes-Domim, onde os filisteus se tinham reunido para o combate. Lá havia um campo de cevada e o exército fugia diante dos filisteus. Eles se postaram no meio do campo, defenderam-no e destroçaram os filisteus. Assim o Senhor assegurou uma grande vitória. 3 dos 30 capitães desceram a rocha para perto de Davi, junto da caverna de Odolã, enquanto o acampamento dos filisteus estava levantado no vale dos Refaíns. Enquanto Davi estava na caverna, uma guarnição de filisteus se achava em Belém. Davi exprimia um desejo. Quem me dará de beber, disse ele, da água da cisterna que está às portas de Belém? Os 3 homens atravessaram o acampamento dos filisteus e tiraram água da cisterna, que está à porta de Belém. Eles a levaram a Davi, mas Davi não quis bebê-la e fez dela uma libação ao Senhor. Deus me livre, disse ele, de beber semelhante coisa. Haveria eu de beber o sangue destes homens? Pois foi arriscando a própria vida que eles me trouxeram esta água. Por isso recusou-se a beber. Eis o que fizeram esses 3 bravos. Abisai, irmão de Joabe, era o chefe dos 3. Brandiu sua lança contra 300 homens. Matou-os e adquiriu um nome entre os 3. Era o mais considerado da segunda tríade e foi o seu chefe, mas não se igualou aos 3 primeiros. Banaias, filho de Joiada, homem de valor e rico em altos feitos, originário de Cabseel, foi o que venceu os 2 filhos de Ariel de Moabe. Foi ele também quem desceu e matou o leão na cisterna, num dia de nevada. Foi ele ainda quem venceu um egípcio de 5 côvados de altura. Esse egípcio tinha na mão uma lança semelhante a um cilindro de tear de tecelão. Foi contra ele com um bordão, arrancou-lhe a lança das mãos e o matou com a própria lança. Eis o que fez Banaias, filho de Joiada, que foi célebre entre os 3 valentes. Era mais considerado que os 30. Todavia não se igualou aos 3. Davi o colocou à testa de sua guarda. Valentes homens do exército, Asael, irmão de Joabe, Eucanã, filho de Dodô, natural de Belém, Samote, de Aore, Elis de Falom, Ira, filho de Assés, de Ticuia, Abiezer, de Anatote, Sobocai, o Satita, Ilai, o Auita, Maraai, de Netofa, Elege, filho de Baanã, de Netofa, Etai, filho de Ribai, de Gabaá, dos filhos de Benjamim, Banaias de Faratom, Urai dos vales de Gaás, Abiel de Arabá, Azimote de Baurim, Eliaba de Saabom, Bené-Assem de Gezon, Jonatas, filho de Saager, de Ará, Aiã, filho de Sacar, de Ará, Elifalete, filho de Efer de Mequera, Aias de Felom, Esdro de Carmelo, Narai, filho de Azabai, Joel, irmão de Natã, Mibaar, filho de Agarai, Seleque, o Amonita, Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Sárvia, Ira, de Jeter, Gared, de Jeté, Urias, o Iteu, Zabade, filho de Oli, Adina, filho de Ziza, filho de Ruben, chefe dos Rubenitas, e com ele 30 homens, Anã, filho de Maaca, Josafá de Matã, Osias de Astarote, Osama e Jaiel, filhos de Otã e Aroé, Jadiel, filho de Sari, Joás, seu irmão, o Tossaíta, Eliel de Manaim, Jeribai e Josiás, filho de Eunaim, Getimã, o Moabita, Eliel, Obed, Jaciel de Soba. O capítulo 6 de Atos mostra a adaptação e organização da igreja primitiva para lidar com desafios internos, resultando na criação de um novo ministério. A escolha dos diáconos, liderada por Estevão, não só resolveu um problema administrativo, mas também permitiu que os apóstolos se concentrassem em sua principal missão. A ascensão de Estevão ao destaque, marcada por milagres e pregação poderosa, também prepara o cenário para o primeiro martírio cristão e a subsequente dispersão dos cristãos, que será fundamental para a expansão do evangelho para além de Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Naqueles dias, como crescesse o número dos discípulos, houve queixa dos gregos contra os hebreus,
porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isso os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais encarregaremos deste ofício. Nós atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. Esse parecer agradou a toda a reunião. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e estes, orando, impuseram-lhe as mãos. Divulgava-se sempre mais a palavra de Deus, multiplicava-se consideravelmente o número de discípulos em Jerusalém. Também grande número de sacerdotes aderia à fé. Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Mas alguns da sinagoga, chamada dos libertos, dos cirenenses, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, levantaram-se para disputar com ele. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito que o inspirava. Então subornaram alguns indivíduos para que dissesse que o tinham ouvido proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciões e os escribas, e, investindo contra ele, agarraram-no e o levaram ao grande conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e há de mudar as tradições que Moisés nos legou. Fixando nele os olhos, todos os membros do grande conselho viram seu rosto semelhante ao de um anjo. No trecho do Salmo de hoje, é um chamado apaixonado para que toda a terra louve a Deus por sua soberania e seus feitos maravilhosos. Ele celebra a capacidade divina de intervir na natureza e na história para salvar seu povo, servindo como um lembrete de que o poder de Deus é incontestável e que ele exerce domínio sobre todas as nações. A alegria é a resposta natural a essa manifestação gloriosa de Deus. Salmo 65, dos versículos 1 ao 7. Aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória de seu nome, rendei-lhe glorioso louvor. Dizei a Deus: vossas obras são estupendas. Tal é o vosso poder que os próprios inimigos vos glorificam. Diante de vós se prosterne toda a terra, e cante em vossa honra a glória de vosso nome. Vide contemplar as obras de Deus. Ele fez maravilhas entre os filhos dos homens. Mudou o mar em terra firme, atravessar o rio a pé enxuto. Eis o motivo de nossa alegria. Domina pelo seu poder para sempre. Seus olhos observam as nações pagãs, que os rebeldes não levantem a cabeça. Nesse trecho de sabedoria, é uma conclusão apocalíptica da reflexão sobre o juízo. Ele reforça a vitória final e eterna dos justos, que serão recompensados e protegidos por um Deus vigilante e justo. Em contrapartida, demonstra o castigo inevitável e total dos ímpios, que serão aniquilados não apenas pelo poder direto de Deus, mas também pela própria natureza, que se tornará um instrumento de sua justiça. É uma advertência poderosa sobre as consequências da vida iníqua e a certeza da retribuição divina. Livro de Sabedoria, capítulo 5, dos versículos 15 ao 23. Mas os justos viverão eternamente, sua recompensa está no Senhor, e o Altíssimo cuidará deles. Por isso receberão a régia coroa de glória, e o diadema da beleza da mão do Senhor, porque os cobrirá com sua direita, e os protegerá com seu braço. Por armadura tomará seu zelo cioso, e armará as criaturas para se vingar de seus inimigos. Tomará por couraça a justiça, e por capacete a integridade do julgamento. Ele se cobrirá com a santidade, como com um impenetrável escudo. Afiará o gume de sua ira para lhe servir de espada, e o mundo se reunirá a ele na luta contra os insensatos. Os raios partirão como flechas bem dirigidas, e como de um arco bem distendido, voarão das nuvens para o alvo. Uma balista fará cair uma pesada saraiva de ira. A água do mar se levantará em turbilhão contra eles, e os rios os arrastarão impetuosamente. O sopro do Todo-Poderoso se insurgirá contra eles, e os dispersará como um furacão.
A iniquidade fará de toda a terra um deserto, e a malícia derribará os tronos dos poderosos. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.